Olá, estamos aqui para mais um encontro do livro Sempre Pode Piorar, ou A Arte de Ser Infeliz, do Paul Václavic. Hoje estamos indo para mais um capítulo que se chama A História do Martelo. Um homem queria pendurar um quadro. O prego ele já tinha, só faltava o martelo. O vizinho possuía um e o nosso homem resolveu ir até lá pedi-lo emprestado. Mas ficou em dúvida. E se o vizinho não quiser me emprestar o martelo? Ontem ele me cumprimentou meio secamente, talvez ele estivesse com pressa, mas isso devia ser só uma desculpa. Ele deve ter alguma coisa contra mim, mas por quê? Não lhe fiz nada. Ele deve estar imaginando coisas. Se alguém quisesse emprestar alguma ferramenta minha, eu emprestaria. Né? Emprestaria imediatamente. Por que ele não quer me emprestar um martelo? Como é que alguém pode recusar um simples favor desse a um semelhante? Gente, essa laia só complica a nossa vida. Na certa, ele imagina que eu dependo dele só porque ele tem um martelo. Mas agora chega! E correu até o apartamento do vizinho, tocou a campainha, o vizinho abriu a porta, mas antes que pudesse dizer bom dia, o nosso homem berrou. Pode ficar com o martelo, seu imbecil! Bom, é assim que ele abre o capítulo da história do martelo. Essa historinha é super comum em atendimento de psicoterapia e todos nós fazemos isso no nosso dia a dia. Começamos a imaginar uma situação qualquer e, sem nenhuma evidência, começamos a criar fantasias em cima de que a coisa não vai dar certo, de que a pessoa vai ficar brava com a gente, de que a pessoa não vai isso, de que a pessoa não vai aquilo, ou de que a pessoa vai fazer isso ou vai fazer aquele outro. E nós começamos também a nos sentir de uma maneira adequada àquilo que pensamos. Então, o Paul Václavic vai, neste capítulo, a respeito de como se tornar infeliz, mostrar para nós o poder que esse tipo de dinâmica tem. Tá? Ele fala, neste capítulo, a respeito de alguns exercícios. Sente-se no sofá confortável, se possível, com braços, os braços do sofá, feche os olhos e imagine estar mordendo um limão maduro e suculento. Esse primeiro exercício que o Paul Václavic faz é um exercício para percebermos que aquilo que a gente imagina afeta a nossa pessoa de uma maneira concreta. Ou seja, se você sentar e imaginar que está mordendo um limão, eu já até dá um coisinho aqui atrás da língua, dá até uma amarrada. Então, o nosso corpo reage a isso. Aquilo que nós pensamos tem um efeito emocional direto na gente, mesmo que a gente não esteja imaginando algo concreto. E um dos grandes exemplos culturais disso são filmes de terror. Né? Você vai assistir um filme de terror e você sai de lá com medo. Muitas vezes a pessoa não dorme direito de noite. Embora ela saiba que se trata de uma ficção, a ficção é vivida pelo cérebro como algo concreto. Aí ele tem o segundo exercício. Permaneça sentado no sofá, ainda de olhos fechados, e transfira sua atenção do limão para seus sapatos. Não vai demorar muito para você perceber como é desconfortável usar os seus sapatos. Fique treinando isso até que o uso dos seus sapatos, até agora uma simples necessidade, torne-se uma tortura insuportável. Compre sapatos novos. Perceba que na loja eles parecem servir perfeitamente, mas depois de alguns dias de uso, provam mesmo mal-estar dos velhos. Então aqui ele está começando a fazer uma brincadeira que é assim. Se a gente começa a prestar atenção e focar a atenção em vários detalhes do nosso corpo, nós começamos a perceber desconfortos que são naturais, são normais. Mas se você começar a prestar atenção em demasiado nisso e começar a dar uma atenção muito grande para este desconforto, logo fazer coisas muito simples vai estar parecendo uma grande tortura. Isso daqui é muito comum também, nós fazemos isso o tempo todo, né? Transformando pequenas coisas em grandes torturas. O terceiro exercício é: sentado no sofá, olhe para o céu através da janela. Com um pouco de sorte, logo você notará minúsculas bolhas redondinhas que vão descendo devagarinho enquanto você mantiver o olho parado. Mas quando você piscar imediatamente, subirão de novo. Quanto mais você se concentrar nelas, observe, além disso, que essas bolhas parecem aumentar de número e tamanho quanto mais você se concentrar nelas. Imagine agora que você deve estar com alguma doença grave, pois se os seus círculos ocuparem todo o seu campo de visão, você terá uma visão terrivelmente embaçada. Vá ao oculista.
Ele tentará lhe explicar que se trata de simples e inofensivos pontinhos luminosos. Mas suponha que seu oculista estava com sarampo no dia em que explicaram a sua doença no curso de oftalmologia. Melhor ainda, imagine que o oculista, por simples caridade cristã, não quer que você saiba que o seu mal é incurável. E aqui ele está falando de um processo que se encontra muito, por exemplo, em transtornos de ansiedade e de fobia. Ou seja, toma-se um sinal do corpo, tá? Por exemplo, uma palpitação, um aumento de palpitação cardíaca, e entende-se que esse sinal é um sintoma. Então, por exemplo, a pessoa, e isso os pacientes relatam desta forma no consultório, a pessoa começa, está correndo, né? Vai no parque caminhar, resolve dar uma corrida. A pessoa corre, o coração começa a palpitar mais rápido. E é normal isso acontecer, acontece com todo mundo. Mas ela interpreta que esse aumento do batimento cardíaco não é um sinal corporal normal em relação a ele ter corrido, mas sim um sinal de que um ataque cardíaco está vindo, tá? Aí a pessoa vai no médico, o médico fala que não tem nada a ver, que isso é uma coisa normal, e a pessoa não se convence disso e busca outro médico e continua querendo manter o sintoma a todo custo. Então, essa transformação de pequenos detalhes em sintomas é o que ele está trabalhando aqui. O Paul Watzlawick está dando vários exercícios, né, para a infelicidade, que são coisas que todos nós fazemos todos os dias. Prestar atenção numa cãibra e achar que uma cãibra pode ser, na verdade, um rompimento de um tendão ou um câncer que está começando a se espalhar. Enfim, as pessoas fazem isso. Né? Muito bem. Quarto exercício. Por sinal, esses pontinhos, muitas pessoas relatam e muitas pessoas até têm medo, né? Mas isso tem um nome na medicina que agora não me lembro exatamente qual é. Mas enfim, existem sim pontinhos que ficam no olho da gente que basicamente são sujeirinhas e que se você fica prestando atenção em um ponto, especialmente um ponto luminoso, você consegue enxergar essa sujeirinha. Por isso que quando você mexe o olho, a sujeirinha muda de lugar. Né? Então isso daí, se você vê, é uma coisa completamente normal. Tá? Pontinhos luminosos também faz parte da nossa visão, é algo também completamente natural. Daí o exercício 4. Se esse negócio dos pontinhos luminosos não der muito certo, não é preciso ficar aflito. Nossos ouvidos oferecem uma compensação ao público. Vá até uma sala completamente silenciosa e ouça com atenção um zumbido, um zunido, um leve assobio ou outro ruído sibilante qualquer. Em circunstâncias normais, este som é encoberto pelos ruídos exteriores, mas com a dedicação necessária, você conseguirá perceber o som mais e mais frequentemente e sempre mais alto. Finalmente, vá ao médico. A partir daqui, vale-se do exercício 3, ou seja, é normal que nós tenhamos um certo zunidinho, um certo zumbido dentro da nossa cabeça. Mas, como vira e mexe, a gente está em meio a outros barulhos, a gente não percebe. Né? Então, esse zumbidinho, embora normal, pode também ser transformado numa doença. Está entendendo? Ele está trabalhando com esses vários elementos de percepção, né, e de ressignificação da percepção. Exercício número 5. Agora você está bem preparado. Com certeza adquiriu habilidades suficientes e pode transferi-las do próprio corpo para o mundo exterior. Comecemos com os faróis de trânsito. Você já percebeu que eles têm a mania de ficar verde até que você se aproxime e mudam para o amarelo e o vermelho justamente no instante em que você não pode mais se arriscar a atravessar o cruzamento. Resista à voz de sua razão que lhe diz que você se depara com o mesmo número de faróis verdes ou vermelhos e o resultado será garantido. Sem saber como você conseguiu chegar a este ponto, você vai somar e multiplicar todos os faróis vermelhos por todos os contratempos já sofridos por você, ignorando, entretanto, todos os faróis verdes. Logo, logo, você não vai mais poder controlar a impressão de que forças superiores ocultas e hostis estão tramando coisas contra você. Isso é aquele famoso momento em que a gente fala, cara, mas parece que tá tudo dando errado, o que que tá acontecendo? Tô precisando me benzer, né? Então, o que o Paul Watzlawick aqui está falando é que o mesmo exercício usado para transformar sinais naturais do nosso pensamento, sinais naturais do nosso corpo, em grandes problemas, também pode acontecer com sinais externos. Ou seja, você pode pegar qualquer sinal externo, qualquer tipo de contratempo que já aconteceu, que tem acontecido na sua vida, e tentar transformar isso num pequeno inferno para você. Tá? Muito bem. Eu vejo isso daqui o tempo todo em consultório. E muitas vezes tem crenças por detrás disso daqui, né? Ou seja, a pessoa, por exemplo, acredita que ela não é boa o suficiente ou que ela é uma pessoa ruim por dentro.
Então, muitas vezes, perceber esses elementos negativos, os faróis vermelhos, quantidade de vezes que a pessoa não conseguiu um lugar para estacionar no shopping, quantidade de vezes que a pessoa saiu e foi comprar alguma coisa e os preços estavam mais caros, ou seja, todos aqueles eventos negativos, vamos dizer assim, que aconteceram na vida da pessoa, ela capta, ela filtra. E os eventos positivos, vamos dizer assim, não. Então, esse tipo de estrutura, ela também muitas vezes envolve as crenças que nós temos. E com base nisso, a gente começa a achar que o mundo é, de fato, um lugar ruim para nós. E consideramos essa interpretação da realidade como as evidências. E isso em consultório eu vejo o tempo todo, e é muito difícil para muitas pessoas fazer o seguinte: perceberem algo bom e valorizarem isso. Elas demoram, às vezes, para perceber que existe algo de bom nelas ou algo de bom acontecendo na vida delas. Quando elas finalmente percebem, tomar isso para elas é também difícil. Então, notem que esse exercício aqui, ele também tem a ver com questões de crenças pessoais negativas. Tá? Já o exercício 6 é: examine a porta de sua casa com todo cuidado, até descobrir um arranhão que você nunca tinha visto. Pergunte-se o que pode significar esse arranhão. Será o vestígio de algum pé de cabra, o resultado de uma tentativa de assalto, um estrago proposital em sua propriedade, um sinal para identificar sua casa com algum propósito sinistro? Resista agora à tentação de não se preocupar. Por outro lado, também não cometa o erro de verificar todas as possibilidades a fundo. Trate o problema apenas abstratamente, pois qualquer prova concreta de alguma suposição seria absolutamente prejudicial para esse exercício. Então, aqui o que ele está falando é algo que também acontece com todos nós, né? Que é assim: ocorre algo, ou você se apega a um determinado detalhe, o qual você não sabe o que significa. Isso é muito importante. E aí a pessoa começa a formular hipóteses, geralmente hipóteses catastróficas, em cima deste fato, deste evento. Ele dá um exemplo bem bobinho, né? Um arranhão numa porta, mas se a gente for perceber, é exatamente isso que nós fazemos. A hipocondria, por exemplo, que é uma busca incessante por alguém lhe dizer para a pessoa que ela está doente, e ela pega os micro sinais. Geralmente, hipocondríacos e pessoas com síndrome do pânico, tem fobia também, tem uma hipervigilância a respeito de estados corporais e do ambiente. Então elas são extremamente atentas. Qualquer detalhezinho, qualquer coisinha que mexa, que mude, elas prestam atenção. Elas captam, elas entendem e elas começam a criar coisas em cima. Tá? Muito bem. Indo para o último exercício deste capítulo, tão logo você estiver suficientemente convencido de que alguma coisa suspeita está acontecendo com você, converse sobre isto com amigos e parentes. Não há método mais seguro para distinguir os amigos verdadeiros dos lobos vestidos de pele de cordeiro. De alguma forma, eles estão envolvidos na conspiração. Os lobos se traem justamente por causa ou apesar de sua petulância em querer convencê-lo de que a sua suspeita não tem pé nem cabeça. Para você isso não será surpresa nenhuma. Bom, aqui ele termina falando sobre algo que acontece muito também. Ou seja, muitas vezes nós temos algo na cabeça e vamos conversar com alguém. Não porque a gente quer de fato trocar uma ideia, mas porque queremos alguém que corrobore, né? Colabore com aquele pensamento. E neste momento, às vezes encontramos algum amigo, pai, mãe, namorado, enfim, que diz, não, mas espera lá, isso daqui não é bem assim. Aí você fala, como que não é bem assim? Então, essa estrutura que ele passa aqui é comum em diversos transtornos. Eu falei especialmente de fobia e de transtornos de pânico. Os transtornos de ansiedade, em geral, contém isso daqui. Porém, depressões, transtorno obsessivo compulsivo, muito tem isso daqui. E o nosso dia a dia, nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso daqui. A questão é que quando a gente percebe que estamos criando algo, a gente consegue de alguma maneira contestar isso e poder controlar, frear o impulso
mental de estar criando um problema. Ou, caso a gente perceba que este problema é um problema factual, passamos a lidar com ele como um problema factual e não como um problema da cabeça. E eu sempre falo isso para meus clientes, que assim, na pior das hipóteses, se aquilo que estamos pensando for de fato concreto, o fato de levar isso para o concreto já muda a perspectiva com a qual a gente lida com o problema. E isso é muito importante. Por exemplo, é muito diferente a pessoa ficar com medo de brigar com o marido ou com a esposa e ele imaginar, é muito possível que ele ou ela vá brigar comigo por causa disso. Como eu vou me preparar para isso? Então, quando o problema fica apenas no nível mental, a gente tende a colocar questões pessoais, crenças negativas, preconceitos pessoais, temores pessoais, geralmente de natureza infantil, e isso fica rodando dentro da cabeça da gente. A gente não lida com o problema de uma forma a solucioná-lo. Nós lidamos com a fantasia do problema de maneira a perpetuá-la. E é esta estrutura que o povo Slavik demonstra aqui neste capítulo. Né? Ou seja, desde a questão da percepção, de você tomar conta de um sinal corporal ou de um evento no meio ambiente, transformar isso num problema, se convencer de que isso é um problema e ampliar isso para o teu campo social. Né? Esta é a dinâmica que muitos transtornos passam. Né? Então, gente, aqui ficam as dicas do povo Slavik neste capítulo da história do martelo para tornar você ainda mais infeliz. Notem que esse livro ele é totalmente escrito em linguagem paradoxal, ou seja, tudo que ele fala é mostrando aquilo que nós fazemos com um intuito secreto, vamos dizer assim, de buscar a infelicidade, mas tiramos da nossa consciência. E ao tirar da nossa consciência, parece que não somos nós que estamos fazendo, mas somos. E isso daqui é muito interessante. Então, todo esse livro ele é escrito dessa forma e é bem interessante porque a gente sempre se identifica com o que ele fala aqui de um jeito ou de outro, né? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, é um capítulo bem legal. E vejo vocês no próximo vídeo.